E hoje nosso programa vai entrevistar uma fera, né? Literalmente uma fera. Eu estou me referindo ao Guaraci, que é filho do Pantera Negra, né? Hoje a gente vai falar sobre a memória do seu pai e depois um pouquinho sobre a sua carreira. Guaraci, eu sempre quando fazia pesquisas assim nos jornais sobre outro assunto, as manchetes sempre eram o Pantera Negra. Estou me referindo a jornais de época, lá no Centro de Documentação de Nova Friburgo. E me chamava a atenção, Pantera Negra, né? Isso chama a atenção, porque era sempre manchete dos jornais. E eu gostaria muito hoje de reconstituir um pouquinho a vida do seu pai. O seu pai nasceu em Friburgo, como é que foi a vida dele? Bom, o papai, a família dele, ele nasceu em Bom Jardim, com 5 anos, ele veio morar em Nova Friburgo, né? Aí depois morou no Morro Santa Terezinha. Que ano ele nasceu? Aí depois foi crescendo assim. Então depois, aí tinha que ir em Nova Friburgo, né? O pugilismo, né? Já na época do Diegues e o Tufizied, até o Valdemar Moraes, eles já eram pugilistas. Aí papai depois já assistiu algumas lutas assim, lá no campo do antigo, no Suspiro, campo do antigo Fluminense ali, né? Que era o campo hoje é friburguense, né? No Suspiro. Aí papai, por curiosidade, começou então a aprender o boxe sem mestre. Tá, deixa eu só te interromper um pouquinho. É o seguinte, ele veio com 5 anos de idade, com a família, morava em Bom Jardim, né? Mais ou menos em que ano? Foi 1900, aí estava com 5 anos, 1912 mais ou menos. 1912, início do 1907 que ele nasceu. E 7, tá. Então por aí, 1912 ele veio para Friburgo com a família toda. E o seu avô trabalhava em quê, assim? Meu avô tinha pedreiro no Morro Santa Terezinha. Pedreiro? Era pedreiro, filho de pedreiro. E ele também deve... Qual atividade quando ele começou a trabalhar antes do pugilismo? Papai? É. Ele era ferreiro. Ferreiro, tá certo. Hoje até extinta a ferraria, né? Papai trabalhou nas oficinas Bisotto, ali na rua Fernando Bisotto. O Fernando Bisotto, que tinha o dono daquela a fábrica ali, né? Ele era patrão do papai. Aí a sua família morou em que bairro? Que Olaria? Bom, morou no Morro Santa Terezinha, na rua General Osório também. E depois, em 1938, meu pai morou aqui em Olaria, na rua Presidente Vargas. Tá certo. E aí, né, ele tinha a atividade dele como ferreiro, né? A família toda veio para cá. E como é que ele começou assim, a se interessar pelo boxe? É um negócio, naquela época já tinha um pugilismo no Nova Friburgo, né? Então ele assistia algumas lutas, né? Aí por curiosidade ele aprendeu o boxe sem mestre. Foi boxe sem mestre, ele não teve assim, instrutor. Ele aprendeu boxe sem mestre, depois o Doca Barreto, que era o empresário da época, aí descobriu o papai. Aí começou a chamar o papai, Faustino, vamos fazer uma luta assim, você parece que leva jeito para isso. Aí começou. O papai lutou primeiro, foi com o Gesso Wallace, acho que está aqui no Sakura aqui. Aí foi com o Gesso Wallace primeiro. Aí foi indo, foi se projetando. Aí depois o papai estava treinando no quintal da casa dele. Eu esqueci o nome da pessoa agora. Aí o rapaz foi pulando corda, batendo saco de areia, puximbol, teto do céu. Ó, Pantera, como é que é, Pantera? Meu nome não é Pantera, não. Meu nome é Felisberto. Aí começaram Pantera para cá, Pantera. Aí começaram a pedir Pantera Negra. Pantera Negra, o nome dele era Felisberto Faustino Júnior. Ele trabalhou, conforme ele está falando, numa pedreira que tinha na rua Santo Inácio, que era da família Spinelli. Tem até hoje, esse espaço existe até hoje. Ali a gente subiu na rua Santo Inácio, lá em cima tem, né? Pois não, Guaraci? É uma das transversais da General Osório. Aí tem a pedreira do Spinelli. Provavelmente o trabalho em pedreira faz com que você se desenvolva suas atividades. Depois ele foi ferreiro. O ferreiro trabalhava também no tipo de um trabalho difícil, que era de preparar esse material. Pantera Negra era massagista do Serrano e também da seleção de futebol de Friburgo. E do Esperança também. Do Esperança também, né? Então, quer dizer, ele era uma figura muito querida em Olaria, né? Ele está falando aí, ele morou lá na General Osório, naquela região, e depois eles mudaram para Presidente Vargas. A
gente já começou a falar assim da vinda dele a Friburgo, da profissão dele, né? Além de ferreiro, você estava falando que ele exerceu outras atividades aqui em Friburgo, né, Guaraci? Justamente. É porque o papai ele aprendeu boxe sem mestre, né? Ele não tinha, assim, instrutor. Mas naquela época já tinha o boxe aqui dentro de Nova Friburgo. Então ele assistia algumas lutas por curiosidade, ele começou a aprender o boxe sem mestre. Depois ele foi descoberto pelo Doca Barreto. Você se lembra, assim, dele treinando na sua casa? Não, mas aqui não, ele treinava quando morava na Rua General Osório, assim. Mas ele treinava onde? Bom, ele morou na Rua General Osório, então morou também no Morro Santa Terezinha. Então ele ficava pulando corda, batendo um saco de areia lá. Aí o pessoal era saco de areia mesmo, né? Não era aquelas coisas que a gente vê hoje em academia, não. É isso mesmo. Era um saco mesmo, você botava areia, não, assim. Botava... Saco não, de quê? De café, não, enchia de coisa? pão ali assim, para ficar batendo. Como é que aí pulava a corda também, tinha o puxa-bola, o teto só também, para ficar batendo assim, né? Sozinho, ele treinava sozinho. Uma bola de couro batendo assim. Aí papai já tinha feito algumas lutas na época, né? E tem um rapaz que olhou assim, colega dele, né? Aí viu que ele estava se destacando, então o nome do papai é Felisberto. Aí ele falou assim, aí Pantera. Ah, não, meu nome é Felisberto. Não, você vai ser o Pantera Negra agora. Aí começou Pantera Negra para cá, Pantera Negra para lá e começou. Aí depois apelidei de Pantera Negra, né? E aí, tá, pode continuar. Aí agora tem um negócio, a gente tem que entender que o papai falava que o primeiro Pantera Negra que apareceu no Brasil foi ali pro Santos, aprendeu a boxear no Canadá. Então depois que o Alípio Santos pendurou as luvas, aí que apareceu o papai foi o segundo que apareceu no Brasil. Mas o primeiro que apareceu no Brasil foi o Alípio Santos. Aí depois apelidaram o papai de Pantera Negra. E o papai também já lutou no circo desse Alípio Santos, que foi o primeiro Pantera Negra que apareceu no Brasil. Já apareceu aqui o circo do Pantera Negra. Papai, seu pai teve circo? Não, o circo é do outro Pantera Negra. Papai nunca teve circo, não. Uma vez montaram um circo na Rua Bahia, aí papai lutou até no circo dele, mas o circo era do outro Pantera Negra. Antigamente lutava no circo? Lutava no circo também, lutava. Mas era assim, tinha as atrações do circo e uma das atrações era o boxe também. Às vezes chamava o pai, falava, vamos ver agora o Pantera Negra, vai lutar no circo do Pantera Negra, do Alípio Santos. O pai lutava na Rua Bahia, lutou também uma vez. O pessoal contava na época, porque eu não conhecia o papai lutando boxe, né? O Janaína, ele está falando, Friburgo, nós tivemos diversos espaços de... É isso que eu te perguntar, a gente falava do pugilismo. Uma das principais era aqui no Paissandu, esquina do Paissandu com a rua Júlio Zarco, aonde tem hoje um prédio ali ao lado da Superpão. Naquele pedaço ali tinha um grande hotel, um antigo hotel, que era muito frequentado pelo pessoal que vinha para o sanatório naval. Até ele era um prédio de 2 pavimentos de madeira, um prédio histórico mesmo em Friburgo, um casarão grande ali. Depois, no centro da Praça Getúlio Vargas, onde também tem um edifício do Nelson Chaves, que era um grande amigo de Ademar de Barro, do lado da Predial Primos, onde tem a Predial Primos hoje, não tem um edifício ali? Certo. Aquele prédio ali foi uma academia também. No Fluminense, no antigo... Aí você está falando academia. Academia de boxe. E onde também ocorriam as lutas. Ocorriam as lutas. E esse pessoal, no caso o Pantera Negra, ele foi campeão brasileiro em 1933. Certo? Aí o boxe se desenvolveu em Friburgo e depois... A partir dele. Aí depois veio um friburguês chamado... um gaúcho chamado Geraldino dos Santos. Ele veio para trabalhar como lenhador do sanatório naval. O seu Geraldino dos Santos, ele era um senhor muito forte, gaúcho. Nem dizer lenhador, né? Já imagina. Então, sabe a função dele? Ele era fogão a lenha. Então, o seu Geraldino era o responsável por pegar aquelas toras de madeira e preparar para ir para o fogão. Esse seu Geraldino, ele era um grande desportista, pai de diversos friburgueses que se destacaram também, Neném, Romero, Tânia, Melva, Olívia, tudo isso era filho de Geraldino. E também foi outro grande lutador de boxe. E Geraldino, então começou a fazer o que ele falou. O pai dele não teve treinador. Geraldino começou a preparar. E nós tivemos um aqui que chamava-se Manelzinho Barbosa. Com certeza. Manelzinho Barbosa morava aqui
na Olaria, ali pela bairro Bela Vista, era um grande boxeador. Era peso médio, ele era peso bom médio. Depois tinha um outro que lutava sempre com o Manelzinho Barbosa, chamava-se Zé Café, não sei se você conheceu. Ouvi falar também. Viu falar? Zé Café. Zé Café já era um corpo mais fino, né, do que o Manelzinho Barbosa. Acho que era peso galo, o Zé Café. Zé Café. Então, o boxe de Friburgo se destacou muito. Isso tudo foi quase que ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, numa década de 40 para 50, todos esses despontaram, esse destaque, né? Uhum. E realmente o Guaraci, daqui filho do Pantera, ele também, como ele comentou, ele começou a lutar. Certo? Já, né, ele hoje, você tem 68, né? 68. Guaraci. Guaraci hoje tem 68 anos. 68. E há mais ou menos o que? Quando você tinha o que, uns 18, 20 anos, você lutava, Guaraci? Ah, não, eu comecei a treinar, mas foi, eu estava com uns 15 anos, assim, mais ou menos. Ah, é? Aí você já treinava, né? Quando estourou a guerra do Vietnã, eu estava com 15 para 16 anos, mais ou menos. Então, eu me lembro. Ah, então. Mas então, eles realmente, o boxe teve um grande destaque. Interessante, né, que embora Friburgo tenha passado um período, nesse momento agora que nós vivemos, o boxe de Friburgo tem se destacado. Nós temos aí o Edson, o Juninho, o Marlon Moraes. O Marlon é um rapaz que vem se destacando. O avô dele chamava-se Walter Moraes. Walter foi um dos maiores zagueiros do futebol de Friburgo, ídolo do Fluminense Futebol Clube, aqui de Friburgo, Fluminense Atlético Clube. O Walter era um sujeito maravilhoso, né? De uma educação a vida inteira ao lado do Descartes. Ele fez muito pelo friburguense de hoje. O filho dele, mais tarde, era jogador do juvenil do Fluminense. Nessa época eu já era diretor do Friburgo e levei o filho do Walter, o Titio, do Fluminense para o Friburgo. E ele no Friburgo, o Titio, se destacou, está aí hoje, jornalista da televisão, está aqui, tem uma foto dele. O Titio é pai desse menino que é hoje campeão brasileiro e que já está disputando o campeonato internacional, agora vai ser contratado, né? Vai passar para peso galo. Você se lembra assim, seu pai tinha preocupação com uma alimentação especial? Ah, papai, ele faz assim, papai sempre se alimentava bem, muita verdura. Às vezes ele pegava, ele vinha lá da General Osório e ia correndo até no Cone. Era 4 horas da madrugada, depois voltava novamente. Corria muito também, ele fazendo exercício, como é que é, né? Por conta dele, né? De início ele não tinha ninguém assim auxiliando ele no treinamento, não, né? Porque que eu me lembro, mesmo quando ele foi campeão brasileiro, eu nem sei quem que foi o técnico dele na época, não fala aí quem que foi o técnico, entende? Né? Aí não fala o nome do técnico, eu sei que o Doca Barreto, ele que era empresário aqui no Friburgo. Então ele lutou, ele fez umas 6 ou 7 lutas no campo do Esperança, do Fluminense, né? No Suspiro, né? Que aqui as fotos aqui. Agora eu não falo quem que era o técnico dele, não falo. Você está falando aí, você não chegou a conhecer o Doca Barreto? Ou você não conheci. Doca Barreto, deixa eu te dizer, Doca Barreto, o nome dele era José Câmara Barreto, advogado brilhante, grande jornalista. Ele foi chefe do gabinete do governador do estado, Edmundo de Macedo Soares. E esse Doca Barreto é de uma família muito tradicional do Friburgo. Mais tarde, ele foi muito amigo de um friburguense chamado Aristide Casado, que trouxe o Doca Barreto para Friburgo. E o Doca Barreto foi, na década de 40, 50 e 60, o grande destaque do Friburgo Futebol Clube. Doca Barreto chegou a ser o presidente do Friburgo e ele era apaixonado realmente pelo boxe. Ele era uma figura, ele era um intelectual de Friburgo que nós tínhamos, Janaína, em Niterói e no Rio. Chamava-se Dr. José Câmara Barreto.
uma figura de família tradicional. Nome de rua no Rio, né? Tem, famoso ele. Ele veio para cá, morou muito tempo aqui no centro da cidade e depois ele foi morar ali perto do Concentrado, como é o nome ali? Véu das Noivas? Véu das Noivas. Ele morava debaixo, realmente, tinha o Véu das Noivas e logo em seguida tinha um sítio dele. Felizmente ele teve uma morte muito trágica, que houve um assalto e nesse assalto ele foi morto. Seu pai foi um ídolo para você na época? Como é que você via seu pai assim? Como é que é? Ele foi um ídolo assim para você? Meu pai, sabe como é que é, né? Depois que ele se profissionalizou, aí teve até um colega dele que trabalhava era sócio da Sociedade Esportiva Friburguense, queria levar para lutar na Alemanha, mas aí, não vou ficar por aqui mesmo, aí ficava minha avó, filho, não vai para lá, não, fica aqui, não vai para lá não. Aí aquele negócio de mamãe não quer, que não sei o que lá, e papai, ele era para ter ido lutar na Alemanha, teve um amigo dele que ia. E você se lembra desse período assim que seu pai era um ídolo, e todo mundo na rua, o filho do Pantera Negra, alguma coisa assim? Ninguém se mete com o filho do Pantera Negra, tinha umas brincadeiras assim na época? Não, mas aí geralmente isso acontece, o pugilismo educa a pessoa. Tem um amigo meu, o Gesiel mesmo, que é da academia de boxe, diz que ele gosta muito de brigar na rua. Tinha outro rapaz também que lutava com a gente, mas quando ele brigava muito na rua, depois que começou a aprender o boxe educa, aí você muda Pelo completamente contrário, seu comportamento. você evita no seu dia a dia uma briga, né? Então, embora eu nunca briguei na rua, mas quando a pessoa luta boxe, mas tinha muitos cabeças que brigavam na rua quando lutar boxe, depois começar a treinar o boxe educa a pessoa, aí a pessoa tem um outro comportamento, um novo ângulo na vida. É interessante. Geralmente todo mundo que tem uma luta marcial não briga na rua, é muito difícil. Não. É justamente o contrário, né, do que se imagina. Apesar da gente ver no noticiário aí umas pessoas que se valem, né, desse treinamento, da sua condição física, para provocar briga em boates aí, né, a gente vê algumas coisas. Mas quando ele tem, assim, uma coisa mais profissional, é o que você falou, né, ao contrário, ele evita a briga, evita o confronto, porque você sabe que você tem um preparo melhor, né, do que o seu adversário. Eu estou vendo aqui a manchete. Sensacionais declarações de Pantera Negra, né? Só dava ele nos jornais na época, né? Guaraci, eu queria te perguntar o seguinte, o seu pai ganhou dinheiro com boxe? Sinceramente, isso aí, rapaz, quer ver, olha? Porque naquela época, claro, tinha plateia, né? Teve uma luta que ele fez, não sei se foi com o Alucate ou com o Marco Rola no campo antigo campo do Friburguense, no Suspiro. Aí ele contava, filho, aquela luta deu quase 2 contos de réis. Aí na época era muito dinheiro, né? Aí eu não sei o que ele faz com o dinheiro, não sei como é que fazia. Mas você, veja bem, às vezes a pessoa também ganha muito dinheiro e também desperdiça, né? Você sabe o que é fama, assim. Mulheres, né? Você vê o exemplo do Garrincha, né? Garrincha ganhou muito dinheiro com futebol, mulheres, né? A gente vê aproveitadores também, né? Eu não sei se foi o caso dele, mas de qualquer forma você acha que seu pai, assim, ganhou um dinheiro nesse período em que ele estava no auge como boxeador? Bom, ele fazia alguns festivais também ele fez festival para Praia Terra, para Campesina, para o Serrano na época, né? Festival, você diz o quê? Ele participava? Festival assim para angariar fundo, para fazer alguma coisa assim, fazer alguns festivais. Ele me lembra que ele contava para mim também. Ele era um boxeador mais amador, né? Naquela época, né? Como ele está falando, realmente não tinha essa parte tão financeira, né? Dos atletas, fazia mais amadoristicamente, né? Às vezes ganhava uma boa soma, como ele falou, né? 2 contos de réis e tal, que era muito dinheiro para os padrões dele na época. Ô Guaraci, você então seguiu a carreira do seu pai, né? Como é que foi a sua geração como boxeador, né? Porque você, ao mesmo tempo que seu pai lutava, você também estava lutando? Ou você, quando ele pendurou a chuteira, você... Não, aí papai parou, né? Foi em 1940, mais ou menos. Pendurou a chuteira, não pendurou a luva. Aí depois ele parou, depois eu comecei a treinar, né? Eu e uns colegas, nós começamos a treinar quando estourou a guerra do Vietnã, em 64. Aí a gente treinava, nós tínhamos até uma academia,
que era ali no antigo, atrás do Cine São Clemente ali. Seu pai te treinava? Como é que era? Te incentivava? Ah, não, a gente treinava para fazer boxe à sombra, tinha um show de colega seu meu. Pai te incentivava? Ah, incentivava, né? Aham. E te dava conselhos, alguma coisa assim? Ah, conselho, porque tem que sempre preparar a pessoa para poder, né? Agora, assim, isso era em 64. Seu pai só veio a falecer em 72, não foi isso? 72, justamente. Né? Seu pai faleceu com quantos anos? 64 anos. 64, morreu jovem. Né? É. Morreu jovem. E aí você começou sua carreira, né? É, na carreira. Você te ajudou a ser filho do Pantera Negra? Como, né? Te ajudou a ser filho do Pantera Negra? Ah, sempre ajuda, né? Porque tem igual diz, filho de peixe, peixinho é. Tem até uma foto minha aí também, aí, na época que a gente estava no ginásio Celso Peçanha, já foi da Academia Friburguense de Boxe. Qual era o seu nome de guerra na luta? É Pantera Filho, no caso. Pantera Filho. Pantera Quer Filho. dizer, então abriu caminhos, né? O fato de seu pai ser um boxeador, né? Com certeza, porque na época a gente estava até se preparando para entrar no campeonato do estado do Rio. Mas aí depois, naquela época, tinha a TV Rio, que fazia muita luta de boxe na época. Tinha Valdomiro Pinto, tinha o Fernando Barreto na época, né, que era pugilista, peso médio. Aí depois, não sei, não houve incentivo, não sei, aí depois aquilo foi caindo um bocado assim, mas a gente já disputou o campeonato do estado do Rio. Uhum. E você também, na sua geração, você também teve, por exemplo, na geração do Pantera Negra, a gente tem o Geraldino, né, que o Juca citou, e mais uns 2 ou 3 que você citou. Depois, né? Manelzinho Barbosa, Zé Café. Mas é quase que uma mesma geração. Mais ou menos, E a sua geração, como é que foi o boxe? Quer dizer, a gente já tem um grupo aí que abriu o caminho para o boxe em Friburgo. Né? Seu pai e outros. E aí a sua geração Você também... sabe quem foi um grande boxeador também? Não. Paulo Jordão Bastos. Não é mesmo? Professor Paulo Jordão Bastos. Não, lembra? Eu eclético ele. Né? O ilustre acadêmico da Academia Friburguense de Letra, professor da nossa Fundação Getúlio Vargas. Mas lutava profissionalmente? O Paulo Jordão, ele chamava-se Paulo Sansão na época. Justamente. Ele era conhecido como Paulo Sansão. Não foi na época que ele era professor do Colégio Nova Friburgo? Um pouco antes, só por aí. Ele chegou até a fazer uma célebre luta no Suspiro. Foi ele, Guaraci, você lembra? Imaginar ele lutando. Não, teve uma grande luta que o Paulo... Na próxima vez que nós entrevistarmos, né, nós vamos poder contar a história, né? Porque ele é professor de música, de artes, de tudo, né? Eu imagino ele podia imaginar que o Paulo foi um grande boxeador, né? Quando seu pai era um lutador de boxe, ele continuou trabalhando ou ele se dedicava só ao boxe? Não, ele trabalhava de ferreiro, a marreta desse tamanho, ficava batendo ferro, malhando ferro, né? Aí depois treinava de tarde assim. Então não é como hoje um profissional do boxe, né, que só se dedica a isso, né? Tem uma alimentação regulada e tal. Seu pai continuou, nunca largou o trabalho dele, as atividades dele, e continuou, quer dizer, fazia concomitante, né? Justamente. O trabalho dele com o boxe. Guaraci, você falou que você acabou seguindo, né, o seu pai, que teve uma projeção aqui em Nova Friburgo, aqui no Brasil, você seguiu a carreira também de boxeador. Ser filho, assim, do Pantera Negra pesava mais do que os outros seus colegas na época, né? Porque você tem que... Praticamente as pessoas imaginam que você vai ter a mesma performance do seu pai, não é isso? Você sentia esse peso na época? Ser filho do Pantera Negra? Não, porque aí sabe como é que era? Porque tem aquele negócio de filho de peixinho, peixinho. Aquele negócio filho do Pantera, o Pantera foi campeão brasileiro de boxe, como de agora tudo bem, como é que ele tá? Você vai lutar no ginásio Celso Peçanha, você quando? Aí o pessoal sempre faz pergunta assim, a gente sempre sabe como é que é, né? Pois é, e como você se sentia? Você sentia na obrigação, assim, de ter o mesmo desempenho que seu pai? Sinceramente, papai queria que eu lutasse boxe, mas eu falei, puxa vida, papai quer que eu lute, aí já, não, você é filho do Pantera, tem que lutar assim, vai ter uma luta no ginásio Celso Peçanha, você vai lutar com o Leonardo Silva, e coisa e tal. Eu lutei uma vez com o Machado, né, a primeira vez que eu lutei, aí eu perdi no primeiro round, foi até com nocaute, mas isso é coisa mesmo do esporte, eu perdi com o Machado, né, até colega, mas a gente se dá muito bem com isso, o esporte educa a pessoa, né, a gente não pode, né. Aí depois eu lutei com o Jonas também, Jonas Ribeiro,
foi em 68 no ginásio Celso Peçanha também. Aí fiz uma demonstração, foi com Luiz Antônio Lengluber também, que é tudo da academia de boxe, fizemos uma demonstração. E aí, por diante assim, mas a gente fica pensando, poxa, papai quer que eu lute boxe, coisa e tal. Papai não era assim chato, né? Ele não me forçava, papai, não, mas ele treinava e coisa e tal, no meio da garotada lá, na academia de boxe, aqui em Olaria, né? Mas você não teve assim a projeção que seu pai teve. Ah, não, isso aí não teve, porque na época nós lutamos com o pessoal da Academia Rigor, de Niterói. Aí eu estava vendo um certo incentivo, nós íamos disputar o campeonato do estado do Rio. Mas aí não teve assim um apoio, porque naquela época tinha a TV Rio, né? TV Rio Rica, né? Então depois aí não teve um apoio assim no segurar, aí depois foi caindo um bocado assim, foi perdendo um pouco de incentivo, né? A gente ia disputar o campeonato do estado do Rio na época. Agora, se você ainda é reconhecido, a gente está falando do bairro de Olaria, quando olha para você, as gerações mais antigas, claro, falam assim, esse é o filho do Pantera, você ainda tem esse reconhecimento? Ah, tem muita gente me chama de Pantera, né? É o ainda Pantera, te chama de Pantera? Porque eu também trabalho de ferreiro também, né? Eu herdei do papai a ferraria, né? E também conserto bicicleta, mas aí, ô Pantera, uns falam de Guaraci. Hoje me chamam de Pantera, Pantera. Mas as pessoas conversam, as pessoas mais antigas falam da memória do seu pai? Ah, conversa muito. Comenta e conta um caso, alguma coisa assim? Estão sempre lembrando? Fico lembrando, às vezes lembro. Quando a gente conta assim, se lembra muita coisa assim. Você ainda tem essa coisa das pessoas preservarem a memória do Pantera Negra, né? E como é que foi os últimos anos de vida do seu pai? É porque o papai morou na rua Presidente Vargas, né, Lili? Aí depois o papai morreu com 64 anos, aí depois ele teve um problema assim de uma hérnia, né? Aí começou a passar mal, né? Começou a passar mal assim, aí levaram pro médico, coisa e tal assim, na época, né? Aí ficou só 2 dias depois ele faleceu. Ele assim, ele foi aquela pessoa assim que vou parar o boxe e parou e foi cuidar, quer dizer, foi parar não, porque ele tinha uma atividade profissional junto com o boxe, diferente de hoje, que os boxeadores param tudo e vivem em função do esporte. Mas ele, assim, chegou um determinado momento, você se recorda, que ele falou assim, eu não vou mais lutar? Ah, não, mas naquela época já tinha parado já. Papai parou papai acabou, aos 40 anos já tinha parado já, aos 40 anos de idade já tinha parado com o boxe. Você se lembra dele comentar, eu não quero mais lutar, eu estou cansado? É porque, vamos supor assim, eu me lembro quando eu tinha uns 13, 14 anos, aí, vou voltar lá atrás, o Pantera Negra, o Aripe Santos, foi o primeiro Pantera Negra que no Brasil, ele chegou em Nova York com o circo do Pantera Negra. O pessoal falou, seu pai tem esse, não, o circo é do outro Pantera Negra, que aprendeu a boxear no Canadá. Aí uma vez eu me lembro que chegou uma senhora, seu Pantera, tudo bem? Está batendo ferro na ferraria. Seu Pantera, o senhor não quer fazer uma luta lá no circo, não? Está ali na rua Bahia, o senhor não quer lutar? Não, não, já parei já. E um menino, naquela época estava só com uns 13 anos, falou, não, ele por enquanto não começou não, ele está só com 13 anos, e coisa e tal. Eu me lembro que foi uma senhora lá e tudo, na rua Presidente Vargas, né? Conversava com o papai, né? O papai queria fazer uma luta no circo, mas o pai já tinha parado, estava com uns 40 e poucos anos, não, agora eu já parei, eu já pendurei as luvas, né? E um menino, naquela época estava só com uns 13 anos, né? Aí ficou assim, depois... É porque também não dava dinheiro, né, Ju? Ah, não, era muito difícil. Tem hora que cansa também, Com né? certeza. E a gente estava falando dessa questão da memória e tal, você falou então isso, que o bairro de Olaria você encontra pessoas que contam casos e tal. Você se recorda, por exemplo, que geralmente a gente sabe coisas dos familiares através de outras pessoas. Você lembra de pessoas contando episódios do Pantera Negra para você, se lembrando, pessoas que foram da geração dele? Ah, já tem muita gente que fala, né? Eu conheço seu pai pelo boxe e tal, no campo, no Suspiro, no estado do Brasil, a gente tinha todo mundo de trem para lá e coisa e tal. O papai, quando foi disputar o campeonato, lutar com Bisinella, né? 1933, então o trem foi cheio, pessoas pegaram o trem, foi todo mundo para lá, para o estado do Brasil. Na época, o Braulio Pedroso, Braulio Rodrigues, que é um dos maiores empresários de boxe do Brasil, né? Aí ele convidou o papai para lutar com Bisinella, onde o papai se sagrou campeão brasileiro, mas na época, campeão brasileiro de amador. Aí depois se destacou.
Mas antes de se destacar como profissional, ele foi com o campeão da Armada, o Peitão, campeão da Marinha de Guerra do Brasil. Aí foi no Cine Teatro Leal, em 1931.